Bom pessoal, agora eu comecei a fazer o rack aqui em cima. Acredito que esse é um novo vídeo, mas é o mesmo dia do armário lá do quarto. Mas enfim, aqui vai ter um rack. Provavelmente ele vai vir aqui nessa linha aqui, ó, daqui pra cá, porque estava muito grande essa sala de jantar. Aqui é a sala de jantar, vamos lá nesse aqui, ó. Então, para deixar um pouco maior a sala, um pouco menor a sala de jantar, eu vou dividir com o rack mais para lá, o rack da TV. E aí, ele vai vir fazer não é uma curva, né? Um virado aqui, um ângulo, certo? Eu queria fazer 45 graus, porque aqui é 45 graus da rampa, ó, nesse pau aqui. Só que eu não sei bem se vai ser 45 graus, porque estava um pouco demais, 45. Então ele vai vir fazer aqui, ó, aí vira aqui, e aí continua mais um pouquinho aqui, talvez até metade, não sei muito bem. E aqui vai revestir esse pilar de espelho do rack para cima, certo? Então o espelho é a altura do rack, beleza? É isso. Agora, como que eu montei ele? Eu tinha duas laterais, né? Que é essa e a do fim. E tinha esses intermediários que eram 6. Aí eu tenho 4 folhas dessa de 2,70, então dá 5,40 em cima e embaixo, certo? Então aí eu dividi os 5,40 pelas divisórias que tem, que são 1, 2, 3, 4, são 7 divisórias, aí deu 75 mais ou menos cada divisória. Então aí eu coloquei 75 e fui colocando as divisórias. Aqui essa é mais estreita, justamente por design. É menor, né? Não chega até o fim. Então eu medi a distância total, dividi por 2, e aí tem mais ou menos a mesma distância aqui e embaixo, certo? Aí eu vim marcando 75, passando o esquadro dos dois lados, e aí vim colocando tum. Coloquei essas 3. Agora eu vou tombar ele para continuar. Certo? Que agora eu vou ver mais ou menos até onde ele vem. Se ele vai para aí, se ele vem um pouco mais para cá, colocando ele no chão e vendo. Aí eu vou falando para vocês. Que agora eu vou fazer as medidas e é um negócio que não acrescenta nada eu ficar medindo na frente de vocês. Então eu vou medir, pensar e aí eu explico para vocês que conclusão que eu cheguei. Beleza? É isso. Povo de Roma. Nossa, já é o outro dia, 1h30, deu muito trabalho. Eu achei que ia ser bem mais fácil. Ontem, vocês acabaram de ver, né? Tinha parado aqui, ó. Certo? Então o que eu fiz hoje? Eu peguei, tinha sobrado 3 tábuas e uma de 1,20, certo? Não, 2 tábuas, tinha 4 tábuas, Enfim, 2 ou 3 tábuas tinha a mais, dessa grandona aqui, e uma de 1,20. Aí que eu fiz? Eu peguei uma das grandonas, cortei no meio. Pum. Aí fiz essa continuação aqui, beleza? Aí, peguei a de 1,20, que é essa daqui de cima. Eu precisava de 1,14, eu medi pelo piso, pelas dobrinhas do piso, onde bate o piso, e metade do piso, pra ficar certinho 45 graus aqui, que eu queria. Aí eu usei a de 1,20 porque já estava cortada, né, os lados, que é um trabalhão cortar o lado e não fica tão bonito, que é essa emenda aqui, ó, ficou boa. Usei uma dessa, de 1,20, e a outra que tinha 2 tábuas só, 2 tábuas. Então uma eu cortei no meio, aí peguei a de 1,20 e coloquei aqui, e a outra tábua que sobrou eu cortei de 1,20, beleza? Fiz a de baixo, para ficar igual a de cima, e o que sobrou eu cortei no meio, que aí deu 2 de 75, porque tinha 2,70 menos 1,20, 1,50 dividido por 2, 75 centímetros, que são essas duas aqui. Aí eu precisava cortar um cacho do pilar. Então, estava dando 22 para chegar até o fim do pilar, aqui, ó. Mas aí o que eu fiz? Eu cortei 20 para pegar e usar esse pedaço aqui, ó. Então, eu fiz metade do tamanho do pilar e cortei e usei essa metade aqui, beleza? Ficou bom. Aí, que mais? Essas emendas aqui, tudo vai ser passado massa, né? E pintado. Beleza. E aí, já aproveitei, ó, e aqui, tá vendo? Se ele viesse até o fim, não ia passar aqui, ó.
no guarda-corpo. E aí já passou. Ficou bom, ficou ótimo. Então ficou assim, tá? Essa emenda aqui, ela ia ficar pra cá. Ia ficar uma emendinha aqui. Mas o que acontece? Não estava dando uma emenda muito boa e aqui ele ia mais pra trás. Então achei melhor ir mais pra trás, ter mais sala. E aqui tá um espacinho bom até. Dá pra passar a vassoura, dá pra limpar com o pano, vai ficar aberto embaixo, então dá pra fazer. Então beleza. Aí o que eu fiz? Ah, importante. Eu já comprei os espelhos aqui, certo? Para revestir o pilar. Então eu vou fazer um quadro, um caixote vazado, né? Só com os cantos, basicamente, de MDF para fixar o espelho, porque ele é maior que o pilar, porque o pilar está irregular, não está retinho, né? Ó, todo tortinho aqui. Por isso mesmo que eu estou pondo o espelho e também para esconder o pilar. O espelho reflete e dá uma sensação que não tem o pilar, né? Beleza? Eu mesmo que escolhi não colocar as cantoneiras para deixar perfeito, porque eu sabia que ia ter que revestir com alguma coisa esse pilar. Aí, tá. Então eu vou ter que fazer a caixa. Aí o que eu fiz? Para saber a altura do balcão, a altura do rack. Eu peguei essa régua aqui e coloquei a altura que eu comprei os espelhos. Aqui, ó. Aí eu vim aqui, em cada canto, encostei no teto e marquei. Que são essas marcaçõezinhas aqui, ó, preta. Então aqui eu subi mais, só porque eu precisava parafusar por baixo, coisa que não dava. Essa caixa aqui, ó, que esconde o pilar, precisava parafusar por baixo. Aí eu levantei para fazer isso. Ó, ficou boa essa caixa escondendo o pilar. Como o pilar tá torto, tinha o problema dos cantinhos, né? Que ia ter que encher de massa. Então fazer essa caixa foi a melhor coisa que eu fiz. Fiz a caixa já estrutura e segura no lugar, ó. Aí não precisa pôr travessinhas, então tá ótimo. Ó como ficou harmônico aqui, ó. Aqui, a distância aqui também, ó. Sem querer deu 75 e aqui se somar a distância aqui com aqui dá mais 75 certinho. Então ficou perfeito, perfeito, as medidas perfeitas. Agora o que eu preciso fazer? Cortar os toquinhos de pé, certo? Para pôr. Fixar, ver como que eu vou fixar a caixa no pilar. Tá mais ou menos fixo já, né? Porque tá travado ali, ó. Ó, para correr, precisei, riscou, tá vendo? Então tá mais ou menos fixa já, mas meu jeito de fixar melhor. Talvez eu vou fixar o quadro de MDF nele e aí o quadro de MDF no pilar e aí já uma coisa segura a outra. Para não precisar pôr tanto do toquinho embaixo, entendeu? Tanto apoio. Tudo bem que do lado do pilar eu posso pôr 2 apoios ali na ponta. Talvez na ponta eu nem precise, eu preciso ver se vai ceder muito. Mas aí eu já venho cortando os toquinhos para ir pondo. Aqui eu achei que ia dar para pôr só no meio os toquinhos, mas talvez tenha que colocar mais para as pontas, talvez só no meio não dê, porque talvez ele tombe. Eu achei que ali ia conseguir segurar, mas não é tão firme assim, como tinha um torto, né? Eu achei que ia segurar essa torção da caixa, porque com certeza vai sentar gente em cima, né? É numa altura muito convidativa para sentar, né? De propósito. Ali, ó, da altura do banco, mais ou menos, de uma cadeira. Então, agora é isso. Agora é cortar os pezinhos, baixar, colocar os pezinhos, o mínimo possível, que apareça o mínimo possível. E é isso. Beleza. Eu vou fazer. Não almocei ainda, porque eu achei que ia ser muito mais rápido isso. Olha, meio-dia só para fazer aquele lá, nesse canto aqui. Teve muito corte, muito corte. O corte demora muito. E aí é isso, eu vou mostrando para vocês. Vou cortar os toquinhos já, né? Não precisa mostrar. Aí quando eu baixar em cima dos tocos, começar a prender, aí eu mostro para vocês. Voltei. Já tá na outra semana agora. Um dia a mais, na terça-feira. O último foi na sexta. Ontem eu fui comprar coisa, eu tive outras coisas para fazer, não consegui mexer direito, só mexi um pouco. E agora, hoje eu consegui vir desde cedo e mexer. O que eu fiz? Quando eu mostrei para vocês, eu não lembro se eu já tinha explicado os cortes que eu tinha feito. Eu acho que eu expliquei. Mas eu tinha montado, se eu não me engano, só que não tinha ainda os pés. Se eu não me engano, ainda não tinha os pés. E eu já tinha montado.
Acho que é isso. Já tinha montado ali. Mas, depois que eu coloquei os pés, era um pouco mais alto. Era 9 e pouco de altura. Para a altura do espelho dar certinho ali. Só que depois que eu coloquei os pés, eu vou colocar uma foto aí para vocês verem, para vocês entenderem o que eu estou falando. Ficou estranho, ficou muito agressivo o visual. Eu achei que ficou muito, muito agressivo. E como tem emendas, por baixo eu precisei colocar uma madeira, certo? Para enrijecer essas emendas. Embora eu tenha colocado aqui, cavilha para ligar uma na outra, embaixo tem que vir uma madeira para enrijecer, porque só cavilha não adianta e para não deixar abrir. Então, embaixo ali tinha bastante madeira de emenda. E aí, quando a gente descia aqui a rampa, ou subia, né? Na verdade, mas quando subia, dava para ver as madeiras. E era muita madeira aqui embaixo. Então, estava feio. Estava agressivo e estava feio. Aí, ó, dá para ver as madeiras aqui, tá vendo? Aí, o que eu decidi fazer? Mas aqui embaixo era muita e estava estranho. Aí, o que eu decidi fazer? Eu decidi pegar e colocar o rodapé, igual os outros armários. E aí ficou muito mais harmônico. Não dá pra ver mais as madeiras. Ficou muito mais harmônico, menos agressivo. E outra coisa importante que eu fiz também, essa madeira aqui, ela tava, em vez de ficar virada assim, ela tava reta aqui. O que estava muito agressivo também e estava muito perto dessa madeira em relação às outras. Então primeiro eu testei ela na distância igual, que era aqui, mas continuava muito agressivo. Aí eu virei ela, aí ficou bom, aí ficou legal. Então agora está harmônico, não está agressivo, está legal. E olha o começo dos espelhos, como ficou legal. Como some o pilar. Muito legal, né? Tem uma bela sumida no pilar, ficou muito bom. Olha aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Muito legal. 10, ficou muito bom. Agora está ficando muito bom. Agora, o que eu pude reparar? Embora esteja já, tá agradável, tá legal, mas ainda não parece um armário de verdade, sabe? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um ripadinho aqui atrás. Aqui atrás, ó. Vou colocar um ripadinho, que não vai abrir. Porque aqui é a sala de jantar, não precisa abrir. Qualquer coisa é só colocar um aparador aqui. Aqui, né? Então, como não precisa abrir, eu vou colocar um ripadinho aqui que vai unificar toda essa traseira aqui, ó. Tudo isso vai unificar com o ripadinho. Vai ser um ripado largo com essas daqui. Vou colocar assim, ó, uma do lado da outra, certo? Com um espaçamentozinho. Então ainda vai ficar visível de um lado para o outro, só que vai ficar mais com cara de móvel mesmo, sabe? Um pouco menos agressivo ainda, que ainda está um pouco agressivo. Mas colocando esse ripadinho, unificando tudo aqui, ó, vai ficar fera. Então agora eu vou testar, né? Eu tinha trazido esses círculos aqui para ver se precisava cortar os cantos em círculo. Ficaria legal, mas meio que indiferente, porque aqui não dá para ver e aqui ia ficar muito para dentro. Então não ia ficar tão legal aqui e lá não ia dar para ver, então não compensa. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou cortar as madeirinhas, 40 em 40, né? Acho que é 37, eu preciso medir. 37 porque a altura do móvel inteiro é 40. Então eu vou cortar com 37, várias, e aí vou testar. E aí vou ver se fica bom. Se ficar bom, eu corto o restante, que é bastante madeira. Mas eu acho que vai ficar bom, eu acho que vai ser a melhor solução. Por isso que eu já fiz... Aqui eu precisei fazer um quadrinho, certo? Porque desceu de 9,5 para 7, né? O armário, desceu 2,5. Mas tem 1,5 só ali, mas ficou bom. Fica bom uma folguinha ali em cima mesmo. E aqui atrás eu precisei fazer atrás do pilar, né? Porque aí eu venho com a madeirinha unificando tudo, virando uma coisa só. Senão ia parar no pilar e tal. Eu acho que assim vai ficar mais fluido. Vai ficar mais, sabe? E é isso. Então vou cortar as madeirinhas e aí eu mostro pra vocês como que eu vou colocar ali. Tá bom? Até mais.
Bom, pessoal, eu fiz aqui o ripadinho, certo? Estou fazendo, né? Não acabei ainda. Mas ficou muito bom, deu muito trabalho. Eu cortei pelo menos 8, 9 réguas até agora de madeira. Mas olha como ficou bom o resultado. Agora sim, é um móvel completo, nada agressivo. Agora está perfeito. Olha aqui, ó. Ainda vou fechar lá, né? Olha aqui, ó, por trás. Olha que perfeito que ficou. Olha, ficou lindo, 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 lindo. Perfeito. Aí vai lá atrás até o fim. Perfeito, né? Aí eu vou acabar de colocar aqui. Aí eu mostro pra vocês o resultado final. Mas agora tá satisfatório. Vou também colar o espelho aqui. Tentar colar o restante. Ou pelo menos essa face aqui. E é isso aí. Aí eu mostro pra vocês. Pronto, pessoal. Acabei. Demorou muito. Demorou um dia, mais ou menos, pra fazer só o ripadinho. Mas valeu muito a pena. Agora tá acabado. Agora tá bonito. Olha só. Olha isso. Escondeu todas as emendas. Olha aqui atrás o efeito que deu. Olha isso. O efeito de continuidade. Perfeito. Perfeito. Escondeu a emenda. Perfeito, perfeito. Ficou lindo, lindo, lindo. Agora é só colar o espelho. Eu vou colar o grandão aqui primeiro. Depois os das laterais. E aí já era. Aí vou fazer o restante. Que é colocar os outros espelhos. Eu vou colar o espelho aqui da parte de trás. E aí depois eu vou fazer os outros. E aí amanhã eu colo as laterais. Beleza? Ficou 10. Ficou muito bom. Olha isso. Deixa eu ir aqui atrás para vocês verem. Eu vou colocar esse vidro aqui também, que quebrou na hora de instalar. Tá aqui, ó. Eu vou por ele, passar muita fita em volta para colocar, para não quebrar de novo. Tinha uma pedrinha dentro da canaleta. Aí pegou e começou a trincar inteiro. Olha só. Olha aqui, perfeito. Ó, perfeito. Ficou muito bonito. Ficou mais clássico do que o ripadinho estreito. Ficou muito bom. E aqui delimita perfeitamente a sala de jantar. Tá ótimo. Aqui ficou uma distância muito boa para passar. Tá 10, tá 10. 10, 10, 10. É isso então, pessoal. Vou colar o espelho e mostrar para vocês. Na verdade, eu acho que eu vou mostrar colando. Vou botar vocês aqui. Passar a cola lá e pegar o espelho para pôr. Valeu. Povo de Roma, acabei de passar cola, tá ali branca, bastante cola. Não adianta passar na parede porque passar uns pontos na parede e na outra soltou, não adianta muito, o pó não gruda, né? Então passei ali no MDF que vai grudar bem. E agora eu vou colocar o espelho. Agora é uma parte delicada porque o espelho é grande e fino.
Povo, enquanto aquele espelho que eu acabei de colocar vai secando, eu tô colocando os outros. Olha que legal. Ó, ficou muito bom, hein? Banheiro, muito bom. Como que eu fiz? Peguei uma cantoneira, cortei os cantos, colei atrás e colei o espelho com a cola específica para espelho. Aí ficou umas sujeirinhas, ó. Depois eu venho tirando. Coloquei esse e coloquei esse daqui também. Olha só. Ótimo. Muito bom. Depois eu vou limpando os cantinhos. E agora eu vou colocar do banheiro principal. Então, como que eu tô fazendo? Eu corto a cantoneira, ó, uma cantoneirinha simples de alumínio, só para dar um tchan, não ficar o espelho solto, né? Cortar a cantoneira, aí eu colo atrás com umas gotinhas, e aí eu venho aqui, eu apoio no espelhinho aqui, e nos outros lugares com o toquinho, e aí cola ele aqui e aqui, certo? Agora eu vou passar a cola e colar aqui e mostrar pra vocês. Acho que eu vou mostrar colando aqui pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Cortar as cantoneiras. Deixa eu ver quanto tem de bateria. Tem 32 minutos de filmagem. Acho que eu posso mostrar cortando. Vou mostrar. Agora sim, perfeito. Calcei lá, agora ficou a mesma distância aqui perfeita, tá no nível, então já era, perfeito. Agora eu vou botar do outro lado aqui, ó. Olha a diferença? Muito bom, bem bonito. Ficou 10, gostei. Gostei alinhado aqui, achei melhor do que centralizar, ficou melhor coisa. Beleza. Povo de Roma, acabei os espelhos. Olha só. Olha esse pilar. Como ficou legal. Um pilar que era um empecilho no meio da sala. Ficou uma coisa muito boa, muito legal. 10. Agora é só passar rejuntezinho nos cantos e limpar.
E pronto. Olha isso. Gostei muito do resultado, muito mesmo, valeu a pena. Os espelhos foi muito rápido. Olha, ontem eu já tinha feito aqui embaixo, eu acabei na terça. Eu fiz ontem, eu montei o outro espelho com moldura. Fiz a moldura, mas eu cortei mais coisa ontem. Acho que ontem eu acabei de fazer aqui. Então eu acabei de fazer aqui, cortei o outro espelho, acabei de fazer aqui de manhã, cortei o outro espelho e coloquei quase todos os espelhos ontem. Então em um dia dá para colocar os espelhos de uma casa inteira sem problema. Esse pilar aqui é super difícil, né? Porque não dá para pôr tudo de uma vez e vir. Até dá, né? Mas é muito mais difícil. Então fiz por dias, né? Para evitar de soltar e quebrar. Olha só. Aqui o lavabo, olha como ficou bom. Olha isso. Agora é só limpar. Olha o chunk dando no lavabo. Só limpar, tirar os calços e perfeito. Vou mostrar para vocês o banheiro da piscina também, que ainda falta fazer o armário. Para colocar o espelho é a mesma técnica que eu mostrei para vocês. Só passar cola atrás, bastante cola. Cola específica para espelho, senão depois mancha. E colar na parede, não tem segredo. Empurrar na parede e depois vem movimentando. Como fica longe as bordas, a cola, então dá para movimentar bastante, uns 5 centímetros, não tem problema. Olha como ficou bom esse. Esse daqui não tem moldura porque acabou, eu não ia comprar. Só para fazer isso, então tá bom assim. Quase ninguém vai nesse banheiro. É só um banheiro a mais mesmo. E agora eu vou mostrar lá embaixo também. Eu usei ao todo 6 tubos de cola para espelho. Eu tinha estimado uns 4, mas ainda bem que eu comprei 6, que eu usei bastante, com certeza, mas foi o necessário. 4 ia ser pouco. 5 também ia ser pouco. Tinha uns 10 espelhos. Então um pouco mais que, para esse tamanho de espelho, um pouco mais que um tubo para 2 espelhos. Aqui esse daqui, ó. Olha como ficou bom. Nossa, mudou totalmente o banheiro. Muito bom. Muito bom mesmo. Agora tá recheado. Esse daqui. Perfeito também. Olha, grandão. Agora eu vou mostrar o outro e depois mostrar a suíte principal. Esse daqui também, ó. Perfeito. Esse daqui escorregou, aí sujou aqui, eu vou ter que limpar tudo. Mas tá perfeito, espero. E agora da suíte principal. Foi esse daqui, ó. Precisei cortar tudo em volta aqui. Cortar a canaleta, aí cortar em volta, né? Tudo, fazer a canaleta. Cortar as laterais, cortar aqui. Então demora um pouco mais, né? Fazer esse quadro. Aí aqui atrás, ó. Eu fiz o mesmo tamanho que eu fiz a de baixo, eu fiz outras duas aqui. E aqui eu passei cola para segurar ele. E em volta eu não passei cola porque senão ia ficar sujando. E então segura de abrir aqui para ele não fugir, entendeu? Aí depois é só pintar. Mas ficou ótimo, perfeito. Uma moldura feita aqui. Fiz mais aqui, eu poderia ter comprado, mas é mais difícil de encaixar e ficar tão robusto. Na outra casa eu fiz com moldura comprada, ficou um pouco mais difícil de estruturar. E já tinha as coisas aqui, não precisei sair, né, para comprar a moldura. Ficou fino. Um pouco mais de trabalho, mas só de ir buscar não sei o que. Moldura eu compro lá em São Paulo, no Brás. Então, fica perto do... Na rua paralela à rua do Mosteiro da Luz, que é do Frei Galvão, ali em São Paulo. Uma rua só de molduras. Tem muita moldura ornada, é bem legal. Aqui, ó, do principal, aqui e aqui. Olha como ficou legal. Ficou muito bom. Esses espelhos de fita, né? Lembra, né? As janelas de fita do movimento modernista, né? A casa é um pouco brasileira, né? Modernista, essa casa. Por causa da rampa, né? Lembra um pouco desse Bauhaus, esse tipo de coisa, né? Embora hoje em dia não seja mais o que me move tanto essa estética modernista. Mas ficou bom para essa casa e é o que o brasileiro gosta, né? É
acabou ficando o que o brasileiro gosta. Você vê todas as casas do Fazenda Boa Vista, são todas modernistas e minimalistas, né? E algumas até mais Bauhaus mesmo, que igual aqui. E outras nem tanto, né? Esse modernismo e minimalismo de condomínio fechado, né? Que ultimamente está sendo feito, né? Que é aquela pedra moledo, ripadinho, preto, né? Muita coisa em preto e um bege, né? Não tanto branco. Mas aqui eu quis trazer um toque mais feminino, então eu estou usando bastante branco, usar fende nos armários, vai ficar bom. Bom, de espelho é isso. Agora eu vou fazer... falta fazer a porta do closet. Porta para entrar no closet, porque aí, se tiver bagunçado o closet, quem está no quarto não vê, né? Então eu vou fazer e vou mostrar para vocês.